Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de Parapsicologia. Eu sou o professor Matheus, sou o Padre Matheus, também conhecido como Padre Matheus, e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula do curso Espiritismo, Catolicismo e Parapsicologia. Esse minicurso não é um minicurso que visa introduzir o conteúdo sobre parapsicologia. Ele já vai precisar que vocês tenham ao menos algum entendimento prévio do que seja parapsicologia e alguns termos técnicos. Talvez futuramente prepararemos um curso sobre aí sim o que é a parapsicologia detalhadamente. Então o foco do nosso curso é analisar essas duas vertentes religiosas, o espiritismo e o catolicismo, sob a ótica da parapsicologia. Hoje, nessa aula, nós vamos focar no espiritismo. Então, a princípio, eu gostaria de deixar bem claro que isso não é nenhum ataque à religião espírita. Nosso país é um país democrático e a nossa Constituição resguarda o direito e a liberdade de crença. Cada um acredita e tem a liberdade de exercer a sua fé. Porém, nós também devemos entender que, como qualquer ideia, as religiões devem ser submetidas a um crivo de análise. Portanto, nós vamos não atacar as pessoas que acreditam no espiritismo e no catolicismo. A Constituição resguarda a elas o direito e a liberdade de crença e assim deve ser. O que nós vamos fazer apenas é debater ideias e olhar esses dois fenômenos religiosos sob o escopo da parapsicologia. Então, no início da nossa aula, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é a parapsicologia, para de repente, quem nunca ouviu falar, não ficar assim tão perdido, tá bom? Parapsicologia nada mais é do que uma ciência. Portanto, assim como a física, a química, a biologia, a parapsicologia é uma ciência. Acontece que, assim como todas as ciências, a parapsicologia nasceu de uma filosofia ou de uma ideia religiosa. Então vejam, desde lá da antiguidade, nós sabemos que todo e qualquer, o que hoje nós chamamos de ciência, do conhecimento científico, nasceu de uma filosofia ou de uma religião. Então, por exemplo, se nós voltarmos lá na antiguidade, nós vamos ver que, por exemplo, o que hoje nós chamamos de astrologia, o que hoje nós chamamos de astronomia, nasceu da astrologia, ou seja, os egípcios, os caldeus, os persas e mesmo os gregos se orientavam através dos astros. Então, aí nasceu a astrologia. A astrologia é uma visão religiosa e filosófica. Filosofia também não é religião e filosofia também não é ciência. Filosofia é um modo de conhecimento crítico, racional. Ninguém nega, por exemplo, que haja alguma racionalidade na astrologia. Os povos da antiguidade percebiam que os astros influenciavam na Terra. A lua influenciava na maré. Se a lua estava cheia, a maré ficava maior e por aí em diante. Então eles pensavam, bom, se os astros interferem no mundo, por que não vão interferir também nas nossas vidas? Então veja, existe um conhecimento racional, mas não científico. A ciência se estabeleceu, a partir do século XIX, nós temos um conhecimento científico estabelecido. A ciência trabalha com o empirismo. O que é o empirismo? É um método de teste, de validação. Ou seja, o empirismo é você pegar um objeto, testá-lo em laboratório, analisar as falseabilidades dessa tese em vários momentos, em vários lugares diferentes, pesar, testar, olhar, analisar com microscópio, colocar num laboratório, repetir a experiência à vontade e chegar num denominador comum. Basicamente, isso é ciência. Então, a ciência é um conhecimento
que possui, digamos assim, uma validação maior do que as outras teorias do conhecimento. A filosofia nos ensina a raciocinar, a filosofia nos ensina a ter um olhar crítico sobre a realidade, mas a filosofia em si não é ciência. A religião, então, era a forma mística, antiga, dos povos entenderem o mundo, através do mito. Então, por exemplo, voltando, a astrologia era a forma como as religiões da antiguidade usavam para entender o mundo. Depois da astrologia nasceu a astronomia, que é a ciência que estuda os astros. Então vejam, ela nasceu de uma religião, de uma filosofia, depois se tornou ciência. E aí foi corrigindo e tirando aquilo que era místico. Então hoje, por exemplo, o astrônomo sabe como funciona os astros, sabem que os astros interferem no mundo, mas não nas nossas vidas, né? Então foram tirando aquilo que era religiosa, a vertente religiosa. É claro que ainda hoje existem pessoas que acreditam na astrologia, leem lá o horóscopo, né? Mas isso não é mais ciência, isso tem a ver com religião, ok? Um outro exemplo também é, por exemplo, o que hoje nós chamamos de química. A química, ela surge de um conhecimento antigo religioso chamado de... a química de hoje derivou-se do que nós chamamos de... me fugiu o nome agora. Daqui a pouco chega o nome. A filosofia, inclusive, a psicologia nasceu da filosofia da mente, por exemplo, né? Dos filósofos que tentavam entender a mente humana, daí que veio a ciência hoje, que é a psicologia. A química nasceu da alquimia, lembrei. A alquimia também era uma forma como os filósofos da antiguidade usavam para entender o mundo. Então alguns diziam, por exemplo, que o mundo era composto por átomos, outros diziam por éter, que era uma matéria disforme, e por aí em diante. Daí veio a química, a física, enfim. Tudo que hoje nós chamamos ciência, antes foi religião ou filosofia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a parapsicologia, ela também nasceu de uma religião. Da onde nasceu a parapsicologia? A parapsicologia nasceu do espiritismo. Assim como a química nasceu da alquimia, a astronomia nasceu da astrologia, a psicologia nasceu da filosofia da mente, a parapsicologia nasceu do espiritismo. Por isso também que a parapsicologia é uma ciência tão nova, comparada às outras ciências, né? A parapsicologia tem apenas 200 anos, né? Ela nasce ali no final do século XVIII, comecinho do século XIX, também na mesma época que começa o espiritismo, ok? Claro, o espiritismo de vertente kardecista. Porque existem várias ramas do espiritismo. Existe o espiritismo que tem raiz africana, que é o espiritismo chamado candomblé, o que tem raízes sincréticas entre o africano e o brasileiro, que é chamado umbanda, e existe o espiritismo que é chamado de autoespiritismo ou espiritismo de mesa branca, que aí sim é o espiritismo kardecista, que teve por difusor Allan Kardec. Hippolyte Léon Rissas Revés era o nome dele. E aí ele dizia que recebia um espírito guia chamado Allan Kardec. Daí então, a partir dessa religião, nós temos o nascimento da parapsicologia. A partir dos fenômenos que o espiritismo atribui ao mundo do além, ao fenômeno do mundo para além túmulo, né, dos mortos e por aí em diante. Então veja, ficando bem claro isso, nós devemos entender uma coisa a priori. Todas essas religiões, filosofias, modos de entender o mundo são muito válidas. Por quê? Porque todas elas fizeram parte da forma como o homem se utilizava para entender o mundo. A gente não poderia exigir, por exemplo, que um egípcio de mais de 5.000 anos atrás conseguisse ter o conhecimento que nós temos hoje.
Eles trabalhavam com o que eles tinham. Então eles se utilizavam da religião, do conhecimento mítico, da própria filosofia, para poder explicar aquilo que eles não entendiam. E isso é fantástico. Por exemplo, o início da medicina veio através do curandeirismo, da magia, através de ungüentos, de plantas, de chás, que eles percebiam que aliviavam as dores. Eles então desenvolveram o conhecimento médico. A medicina nasceu do curandeirismo, a medicina nasceu da feitiçaria, da magia. Então veja, tudo isso tem o seu mérito. A magia tem o seu mérito, a astrologia teve o seu mérito. Mas hoje, a partir do conhecimento científico, já não cabe mais utilizar essas formas de enxergar o mundo. Isso diz respeito aos povos da antiguidade. Hoje nós, homens e mulheres do século XXI, temos outras ferramentas e ferramentas muito melhores para entender aquilo que antes nós não conseguíamos entender. Então cada um dá o que tem. Portanto, é importantíssimo dizer que isso não é, novamente, não é uma crítica ao pensamento religioso. Ele foi válido, mas hoje a parapsicologia explica todos os fenômenos que antes foram atribuídos a espíritos do além, ao próprio Deus, aos demônios, enfim, as entidades, tudo isso a parapsicologia explica. Mas é interessante pensar que ela nasce exatamente da crença, e os principais parapsicólogos do início da parapsicologia foram espíritas. Citando, por exemplo, apenas um, Ernesto Bozano. Também foi espírita. E muitos deles acabaram abandonando o espiritismo depois que, se dedicando seriamente ao estudo científico daqueles fenômenos, perceberam que não tinha relação com o além, mas tinha relação com o inconsciente do homem. Então agora nós vamos explicar o que é que significa parapsicologia. Os estudos da mente humana se definem basicamente por 3 divisões. Primeiro, os fenômenos chamados normais. Segundo, os fenômenos chamados anormais. E terceiro, os fenômenos chamados paranormais. Os fenômenos normais são os fenômenos da mente humana que todos nós possuímos e desenvolvemos com mais facilidade. Dizem respeito ao nosso cotidiano, à nossa estrutura mental. Por exemplo, todos nós somos um pouco neuróticos. Segundo Freud, todos nós somos um pouco histéricos. Todos nós somos um pouco perversos. Isso são fenômenos da nossa mente comportamentais que todos nós temos e desenvolvemos, uns mais, outros menos. Dependendo do nível, o grau, eu posso dizer que alguém é mais histérico, menos histérico, mais paranoico, menos paranoico, mais neurótico, menos neurótico, mais pervertido, menos pervertido. Isso está dentro da normalidade. Quem são os profissionais que cuidam dos aspectos normais da mente humana? Os psicólogos, os psicanalistas, os profissionais da psicoterapia. O segundo caso são os fenômenos anormais da mente. A, prefixo de negação, do grego. Portanto, os que não são normais, o que nós chamamos de doenças ou transtornos da mente. Por exemplo, a esquizofrenia, a psicose, os loucos que alucinam, esses já estão para a margem do normal, são anormais. Quem é o profissional que cuida desses fenômenos? Os psiquiatras. E aí eles entram com fármacos, ou seja, muitas vezes com medicações que vão inibir ou pelo menos controlar essas disfunções da mente. O terceiro são os paranormais. Para significa, e aí entram os parapsicólogos. Para significa além. Psico significa mente ou alma.
sempre que nós usamos, porque psique é uma palavra em grego que significa alma. Agora, entendam, alma não no sentido religioso. Alma significa mente, psique, psiquismo, tá bom? E logia significa estudo. Parapsicologia, estudo para além da mente, ou estudo para além da alma. Ou seja, são fenômenos que não são comuns, que não são normais, que não são anormais, não representam doença, mas são frutos de um desequilíbrio psíquico que geram esses fenômenos que estão para além do comum, para além do normal, e que sempre foram interpretados de maneira religiosa. Por quê? Porque eles são fantásticos. Eles, quando acontecem, despertam a curiosidade. Eles, quando acontecem, não acontecem todos os dias. Nós não vemos todos os dias, por exemplo, objetos se mexerem e flutuarem no ar sem ninguém tocar. Nós não vemos todos os dias coisas pegarem fogo, sem ter nada por perto que possa fazer aquilo pegar fogo. Nós não vemos todos os dias, por exemplo, alguém levitar. Nós não vemos todos os dias alguém psicografar e por aí em diante. Então, todos os fenômenos parapsicológicos, eles são curiosos, misteriosos, fantásticos e despertam, digamos assim, a curiosidade humana. Tanto que, à primeira vista, eles são inexplicáveis. As pessoas logo atribuem aos espíritos, aos demônios, ao próprio Deus e por aí em diante. A parapsicologia, e isso é importante dizer, ela surgiu pela primeira vez em 1837. Através de um pesquisador chamado Gorris, com G, um nome um tanto quanto impronunciável, Ringenberg, com o nome conhecido como metapsicologia. Em alguns lugares do mundo, ela ainda tem esse nome, metapsicologia. Começou com esse estudioso, analisando os fenômenos que aconteciam nas sessões espíritas. Aparições de fantasmas, comunicação com o além, movimentos de objetos, barulhos que aconteciam nas sessões, nas famosas mesas do espiritismo, onde todos colocavam a mão e aí entravam em comunicação com o suposto além e ouviam barulhos. Depois, em 1908, surge o nome parapsicologia através do pesquisador Emile Boirac. É ele quem vai cunhar o termo parapsicologia, que vai ser então difundido pelo resto do mundo, ok? Hoje em dia, na maioria das universidades, inclusive no Brasil, na USP de São Paulo, existe um departamento que estuda parapsicologia. Embora seja uma ciência pouco comentada e pouco conhecida, e muitos até utilizam o nome parapsicólogo, e na verdade não tem formação acadêmica. A primeira conferência parapsicológica do mundo aconteceu na Alemanha, na cidade de Gotinga. Não sei pronunciar alemão, então penso que se pronuncie assim. Aconteceu em 1960. Ali definiram-se alguns elementos fundamentais da divisão sistemática do que é a parapsicologia. Então, basicamente, nós vamos entrar nisso agora e a partir dessa divisão nós vamos discorrer sobre os fenômenos. Então, essa é apenas uma introdução para quem, por exemplo, nunca ouviu falar do que é a parapsicologia. Nessa primeira conferência internacional de parapsicologia alemã, definiram que os fenômenos parapsicológicos se dividem em três. Primeiro, os fenômenos conhecidos como fenômenos extrasensoriais.
que nós vamos chamar aqui de fenômenos de efeito físico. Influenciam na física, na matéria. Depois, os fenômenos conhecidos como fenômenos paranormais ou extrasensoriais. Não, perdão. Fiz aqui uma confusão. Esses fenômenos são conhecidos como fenômenos extranormais. Os primeiros são os de efeitos físicos. Os segundos, extrasensoriais. Esses sim chamados de fenômenos paranormais. E o terceiro, conhecido como fenômenos mistos ou psicofísicos. Então, mais uma vez, né? Psicofísicos também, conhecido também como parabiológicos, né? Cada autor vai dar um determinado nome, dependendo da obra que vocês estudarem. Essa divisão, especificamente do nosso minicurso, depois eu vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo, onde vocês podem se aprofundar, quem tiver interesse. Então, basicamente, para esse minicurso, nós estamos usando 3 livros, do mesmo autor, do Padre Quevedo, que foi um padre jesuíta, que foi o maior difusor da parapsicologia no Brasil. Os nomes desses livros são A Face Oculta da Mente, que trata sobre os fenômenos extrasensoriais, e As Forças Físicas da Mente, que tratam sobre os fenômenos extranormais. E de acréscimo, nós não vamos tratar muito disso no curso, um livro dele chamado Curanderismo, um mal ou um bem, que trata sobre os fenômenos mistos. Em cada livro de parapsicologia existe uma nomenclatura. Basicamente tratam-se dos mesmos fenômenos. Em alguns livros vocês vão encontrar os fenômenos extranormais como sendo os fenômenos de efeitos físicos, também chamado de parafísicos. Os extrasensoriais vocês vão encontrar com o nome de paranormais. E os mistos vocês podem encontrar também com o nome de psicofísico, psicobiológicos e por aí em diante. Nessa primeira gama de fenômenos, nós temos os fenômenos de efeitos físicos, ou seja, aqueles fenômenos que envolvem matéria, movimento de objetos, sons, fogo, pirogênese, enfim, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Os paranormais, telepatia, precognição, hiperestesia direta do pensamento, psicografia. E os mistos são